Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas. Eu sou o professor Edgar Nascimento, professor da disciplina de Cálculo Diferencial Integral 2. Vamos estar fazendo um apanhado, uma revisão de todos os assuntos que nós tratamos ao longo desse semestre. Então, nós preparamos aqui alguns tópicos para que vocês possam estar preparados para realizar a prova presencial. Então, vamos estar falando sobre integrais por substituição, integrais por partes, as integrais trigonométricas, as integrais que precisam fazer substituições trigonométricas, as integrais definidas e as suas propriedades. Depois vamos começar a fazer aplicações dessas integrais, fazendo cálculo de área, cálculo de volume, cálculo de comprimento e encerrando a parte que a gente diz que é a parte aplicada que precisa de tabelas. Depois disso, nós vamos estar vendo as integrais numéricas, onde vamos precisar do recurso de uma calculadora para poder chegar ao mesmo resultado utilizando técnicas diferentes. As três técnicas que nós vamos estar trabalhando são a técnica do trapézio, a técnica de 1/3 de Simpson e a técnica de 3/8 de Simpson. Vamos começar. Então, começamos pelo primeiro tópico, que é integrais por substituição. Deixei aqui a fórmula para que vocês lembrem por que eu preciso de uma integral por substituição. Ela precisa porque eu vou ter uma função composta. Eu vou ter uma função f e dentro dessa função f eu vou identificar que existe uma outra função que é uma função g. Então isso é o que nós chamamos de função composta. Eu preciso pegar e substituir quem está dentro dessa minha integral aqui, como função g, por uma letra, por uma variável. Normalmente a gente chama essa variável de variável u. E é ela que vai ser o foco das nossas substituições. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue aplicar isso. Acredito que vai ficar bastante claro na nossa solução. Olha o exemplo que nós temos aqui. Eu tenho integral de x mais 1 elevado ao quadrado. Nesse caso aqui especificamente, a função interna, que é x mais 1, eu vou chamar ela de minha função u. Então, a minha função u vai ser x mais 1. O que eu tenho que fazer com essa minha função u? Eu vou fazer a derivada dela e o resultado dessas derivadas e da própria função u, que eu vou substituir na função original. Então, eu preciso saber derivadas, né? Então, a derivada da função x mais 1 vai ser derivada de x é 1, derivada de 1 é 0, dx, né? Então seria 1 dx. Essa daqui vai ser a nossa derivada. Vou fazer a substituição. Então eu tenho lá a integral de x mais 1, que eu estou chamando a partir desse momento de u. Ela está interna a uma função potência 2, e no lugar do dx eu vou colocar du. Olha só o que foi que aconteceu. Então eu simplifiquei a minha integral. Era uma integral um pouco mais complexa e ela acabou ficando uma integral um pouquinho mais simples. Resolvo essa integral, que é a regra da potência, né? Então, integral de u elevado ao quadrado, nós sabemos que eu tenho que somar mais uma unidade no expoente. Isso fica, então, u elevado ao cubo dividido por 3, mais a nossa constante de integração. Pronto. Terminamos a integral. O que eu tenho que fazer? Apenas voltar a realizar a substituição novamente, porque ela está me dando aqui uma variável u, e eu não conheço quem é essa variável u. Quem é essa variável u? É o x mais 1. Então, o resultado final vai ser x mais 1 elevado ao cubo sobre 3, mais a nossa constante de integração. Essa é a técnica de substituição por integrais. Então vamos para o segundo exemplo. No segundo exemplo aqui nós temos integral da raiz quadrada de 3x menos 2. Utilizando a técnica da substituição, eu vou chamar de u a função interna, que é 3x menos 2. E é ela que eu vou realizar a derivada. Então, quem é a derivada de 3x? É o valor 3. Derivada de menos 2 é uma constante, derivada de uma constante vai dar 0. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é 3 dx. Se vocês observarem, eu tenho dx lá na fórmula, né? Eu tenho dx aqui na fórmula.
O que eu não tenho é o 3. Então, esse 3 que está multiplicando, simplesmente vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ter aqui du dividido por 3. Isso daqui vai ser igual ao nosso valor de dx. E vamos substituir. Então, eu vou ter, a partir de agora, a integral da raiz quadrada de 3x menos 2, que eu vou substituir por u, e vou substituir o dx por du sobre 3. du sobre 3. E essa vai ser a integral que nós vamos realizar. O que é uma raiz quadrada? Toda e qualquer raiz é uma potência em forma de fração. Nesse caso aqui especificamente, é uma raiz quadrada que o índice é 2, e o expoente não está aparecendo, então o expoente é 1. Então, eu vou transformar essa minha raiz em forma de fração. Você vai ter aqui, então, a integral de u elevado a uma fração, que o numerador é o expoente e o denominador é o índice. Ou seja, u elevado a meio, vezes o du sobre 3. O que é du sobre 3? É a mesma coisa de eu multiplicar 1/3 de du. E esse 1/3, como é uma constante, já tirei logo ali fora da integral. E vou resolver somente a integral de u elevado a meio, que eu deveria somar mais 1, né? Então você vai ter aqui 1/3 de u elevado a meio mais 1, e tem que ser dividido por isso também, né? Meio mais 1, mais a nossa constante de integração. O resultado final disso vai ser 1/3 de u elevado meio mais 1, 2 vezes 1, 2, mais 1 vai me dar 3 meios. Isto dividido pelo mesmo resultado, que é 3 meios, mais a constante de integração. Olha lá que legal, né? Eu tenho aqui uma divisão de fração, onde eu vou conservar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então você vai ter aqui 1/3 vezes, era 3 meios, vai ficar agora 2/3, que vai multiplicar u elevado a 3 meios, que eu vou voltar a colocar como raiz novamente. Ou seja, vai ser raiz quadrada, porque o denominador é 2, de u elevado ao cubo, porque o numerador é 3, mais a nossa constante de integração. Olha lá que legal. O que eu preciso fazer? Simplesmente é só multiplicar aqui as frações e substituir o nosso valor de u. Vamos realizar isso. Então, multiplicando as frações, eu vou ter 2 vezes 1, 2. No denominador, 3 vezes 3, 9. Da raiz quadrada de u elevado ao cubo mais a constante de integração. Quem era o u? Vamos voltar lá. 3x menos 2. 3x menos 2 vai ser o nosso valor interno. E aqui acabamos de aplicar a técnica da substituição para mais uma situação. Vamos para um terceiro exemplo. Agora nós temos aqui uma trigonométrica. Então, nessa trigonométrica nós temos a integral da função cosseno elevado ao cubo, multiplicando a função seno dx. Quem vai ser a minha função interna nesse caso aqui? Eu vou escolher a função cosseno porque ela tem uma potência. Cosseno elevado ao cubo ali é a mesma coisa que eu escrevesse assim, ó, a função cosseno de x, isto elevado ao cubo. Então, aqui eu consigo ver a minha função composta. Então, u vai ser o meu valor de cosseno. Então, vou colocar aqui o meu valor de u, deixa eu apagar. Então, o nosso valor de u vai ser o cosseno de x. E é ele que eu preciso realizar a derivada. Então, quem é a derivada de cosseno? Derivada de cosseno, todos nós sabemos que é menos seno de x dx. Menos seno de x dx. E são esses valores que nós vamos realizar agora a substituição da nossa função. Vamos lá? Então, eu tenho a integral do cosseno, que eu estou chamando de u, só que ele está sendo elevado ao cubo. Ele está sendo elevado ao cubo. Seno de x dx
é o nosso DU, só que vai ser o nosso DU negativo, porque tem um sinalzinho de menos aqui, ó, né? Então vou colocar o sinal de menos aqui na frente, menos DU. Olha como que ela ficou muito mais simples de ser resolvida, acabou virando uma integral de potência. Resolvendo essa integral de potência, nós vamos ter aqui menos u elevado a 3 mais 1, que vai me dar 4, isto dividido por 4, mais a constante de integração. Pronto, realizada a nossa integral. A única coisa que precisamos fazer é novamente fazer a substituição. Lembrando que u é o nosso valor de cosseno. Então o resultado final vai ser menos cosseno elevado à quarta de x sobre 4 mais a constante de integração. E aqui está o nosso apanhado sobre integrais por substituição.